nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Obrigado, Mendes, pelas músicas inspiradoras. Vamos, então, caminhando agora para a nossa abertura, né? Vamos convidar a nossa irmã Cristina para fazer para nós a prece inicial. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado e querido amigo, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos em Teu santo e amado nome, te pedindo que esteja conosco. Dá-nos, Senhor Jesus, a Tua serenidade, a Tua paz, para que possamos nos sentir novamente, Senhor, sentados à beira do lago de Genezaré, sentados à beira dos montes, dos caminhos, como se ainda pudéssemos, Senhor, te ouvir nas portas da casa de Pedro. Ó Senhor Jesus, faz com que possamos assim comungar contigo e nessa saudade imensa que todos trazemos de ti, que possamos ouvir os teus ensinamentos, para que eles façam morada em nosso coração. Abençoe os nossos lares, olhe por todos que estão nos nossos lares. Abençoe as águas que foram colocadas para serem fluidificadas. E mesmo aqueles que não puderam colocar, que o Senhor e a espiritualidade amiga, que trabalha e serve em seu nome, possam abençoar e fluir essas águas. Olhe pelas necessidades, que todos os problemas que afligem os nossos irmãos nesse instante sejam depositados em tuas mãos através das tuas falanges de trabalhadores incansáveis que servem por amor de nós. Senhor Jesus, ampara os doentes e os aflitos. Alivia os corações que sofreram perda, Senhor. Dá coragem, leva a esperança. E não deixe que o nosso coração se aflija com as notícias do cotidiano, porque sabemos quem está à frente deste planeta. Nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos quem é o nosso Criador, que sabe tudo de quanto necessitamos e nos ampara. Sê conosco, hoje, agora e por todo sempre, olhando inclusive por aqueles que não puderam estar conosco nesta noite. Que assim seja, Senhor. Assim seja. Obrigado, Cristina, pela prece. Vamos, então, dar início, dando boa noite a todos vocês que já estão aqui conosco, né? Sejam todos bem-vindos. Hoje, quem vai falar para nós é o Jonathan, que já está aí conosco, e o tema será o sacrifício mais agradável a Deus. Então, Jonathan, a palavra é sua, fique à vontade. Agradecemos a acolhida, agradecemos a canção do Mendes, a prece da nossa irmã Cristina, né? Que Jesus nos ampare, agradecemos a Casa Miramês, que nos acolhe em mais um estudo, numa quarta-feira abençoada, que dispomos aí de 1 hora do nosso tempo, que
se formos analisar bem, em 24 horas do dia, é pouquíssimo tempo, né? 1 hora que nós dedicamos à aquisição de instrução, à aquisição de conhecimento dessa lei magnânima, dessa lei de amor, dessa lei misericordiosa que é a lei divina. E nós estamos aqui hoje agradecidos e embalados aí, né, na prece, na canção do nosso amigo Mendes, que foi muito oportuna. Quanta luz, né? Quanta luz nós temos no nosso dia a dia, que muitas vezes não conseguimos perceber, muitas vezes não conseguimos enxergar, né? Quantas bênçãos passam ao nosso redor, no nosso dia a dia, quantos companheiros vêm a nos amparar, quantas algumas pessoas citam livramentos, né? Quantos acontecimentos que vêm aí ao nosso redor, ao nosso conhecimento, que servem para nos engrandecer, não é verdade? Temos aí, como lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, que ao nosso redor passam rios de misericórdia. Então nós estamos aí abraçados, amparados constantemente por esse amor de nosso Pai, nosso Deus, né? Pelo amor de Jesus, nosso irmão mais velho, nosso companheiro aí que há quantos milênios vem nos amparando, nos direcionando, coordenando o nosso orbe, como nossa irmã Cristina aí trouxe para a gente na prece. Então é de muita alegria, né? Que nós devemos sempre lembrar que estamos sempre amparados, sempre com esses companheiros a nos dar forças, né? A nos impulsionar para um caminho melhor, a nos impulsionar para acontecimentos melhores. O que nos falta realmente é aproveitarmos esses momentos em que estamos estudando, compreendendo, refletindo, para nos prepararmos e nos capacitarmos a percebermos todas essas oportunidades que temos no nosso dia a dia, a percebermos essa misericórdia que nos ampara, esse amor divino que está ao nosso redor. E quando nós conseguimos adquirir essa capacidade de percepção, aí sim nós vamos conseguir nos sentir mais amparados, mais equilibrados, mais felizes, né? Eu estava estudando essa semana aquela obra muito interessante, de Paulo Estevão, né? Paulo Estevão também, psicografia por Chico Xavier, e lá nós vemos, é tão interessante, nossos irmãos cristãos, que lá no momento do martírio, no momento de estarem sendo devorados pelas feras, cantavam hinos de louvores, né? Lembramos de Estevão, nosso companheiro também na mesma obra, apedrejado por Paulo, né? Como Saulo, o primeiro mártir do Evangelho, né? Sofreu mesmo antes de conhecer as Escrituras de Jesus na carne, apesar que sabemos claramente que o espírito amadurecido que ele era, já tinha recebido suas instruções, né, muito durante as suas vidas anteriores, já era um espírito bem amadurecido, mas mostrando para a gente qual a postura de um indivíduo, qual a postura de um espírito que consegue perceber essa misericórdia, que consegue entender, né, que consegue refletir realmente a lei divina nos seus hábitos. E vemos nesses irmãos como exemplos daqueles que viveram momentos muito difíceis, podemos assim dizer, de reflexos intensos na carne, como sofrimentos até mesmo de torturas, né? E que mesmo assim se mantiveram firmes na fé, firmes na alegria de servir, né? Firmes na certeza de uma existência além da carne. E esses irmãos, essas obras, na verdade, ao nos mostrar essas histórias, vem nos trazer realmente qual a postura que nós devemos começar a buscar aprender, a buscar vivenciar no nosso dia. E isso é muito importante, né? Porque nós realmente precisamos de exemplos. O nosso maior exemplo é Jesus, claro, o Mestre, o Messias, o espírito mais evoluído que pisou no orbe, sem sombra de dúvida. A espiritualidade não nos deixa dúvida sobre isso, né? Qual é o espírito mais evoluído que pisou na orbe? Jesus é o nosso exemplo, nosso modelo, nosso guia. Porém, vem todos esses companheiros, né? Como citamos Estevão, Paulo, Simão Pedro, como foi citado pela nossa irmã também na prece, né, Pedro, que vieram aí trazer para a gente a espiritualidade superior, né, também, vem trazer para a gente descortinar as condutas que devemos buscar exercitar no nosso dia a dia, a postura ética, né, o domínio até mesmo dos pensamentos, qual a ação que nós devemos exercer no nosso dia a dia para estarmos caminhando de acordo com a proposta que Jesus trouxe para nós há 2021 anos, de forma bem clara, escrita pelos nossos evangelistas,
presenciadas aqui, tragas pelo corpo físico, a encarnação de Jesus, né? Mas também aqui já vem há muito tempo, né? Trago pelos profetas e muito mais, trazendo para a gente aí as lições já dessa lei magnânima, que é a lei divina. Então, com esse pensamento, com essa reflexão inicial, é que nós vamos dar o pontapé inicial ao nosso estudo. Lembramos sempre que nós gostamos sempre de fazer essa ligação, todos os estudos espíritas vêm aí para engrandecer cada vez mais o nosso capital de conhecimento, engrandecer mais nossa condição de refletir nessa lei, e nós sempre gostamos de citar que nós estamos aqui realmente para compreender essa lei divina um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Sabemos que o progresso, a evolução, ela é contínua, ininterrupta e não terá um fim. Então, nós estamos aqui para simplesmente colocar mais uma pedrinha nesse nosso muro de conhecimentos, né? Mais um pouquinho de reflexão, mais um pouquinho de instrução, repetição de lições muitas vezes, repetição de ensinamentos que Jesus trouxe para nós, que a espiritualidade fala para a gente em tantas obras, para que possamos, assim, começar a sedimentar essas ideias, essas reflexões em nossa mente, e assim começarmos a ter mais força, mais perseverança nessa busca realmente de sermos seres melhores, sermos espíritos melhores, sermos irmãos melhores, né? Sermos pessoas melhores no nosso dia a dia, como pais melhores, filhos melhores, mães melhores, irmãos melhores, primos, amigos, colegas de trabalho melhores, né? E é essa nossa postura, esse nosso propósito aqui hoje, e todo o nosso propósito em todos os momentos que nós estudamos. É começarmos a chegar realmente qual o propósito de estudarmos a doutrina espírita e de começarmos a refletir com a espiritualidade. Nós fomos convidados, como foi trago para o nosso irmão, a trazermos um tema hoje que muito interessante, né? Lá do capítulo 10, o item 7 e 8, sacrifício mais agradável a Deus. E é interessante que ele traz para a gente no capítulo 10, que tem o título de Bem-aventurados os que são misericordiosos, né? Trazendo para a gente lá as bem-aventuranças que nosso mestre trouxe para a gente. Bom, e o capítulo é o sacrifício mais agradável a Deus. Quando nós pensamos em sacrifício, aí nós vamos fazer pesquisas, né? Vamos fazer pesquisas para tentar trazer realmente conhecimento daqueles que sabem mais do que nós, que é a espiritualidade superior. Nós encontramos aqui uma lição lá de Emmanuel, também psicografia feita por Chico Xavier na obra Construção do Amor, capítulo 17, a oferenda cristã. E Emmanuel começa a discorrer para a gente como era o conhecimento antigo nosso, né? Falando para a gente assim, ó, antigamente a fé exibia nos templos as vísceras fumegantes dos animais mortos, quando não imolava o sangue humano para aliciar a simpatia dos gênios inferiores, categorizados à conta de anjos e deuses nos santuários primitivistas. Hábitos antigos nossos, né? Ao chamar muitas vezes, ao denominarmos irmãos nossos como espíritos, né? Na erraticidade, espíritos na ignorância como deuses, tínhamos o hábito de oferecer sacrifícios materiais, né? Sacrifícios físicos, antigamente doações como alimentos, né? Animais, até chegarmos ao cúmulo de oferecermos até a vida humana e darmos, é tão interessante, o livro dos Espíritos vem esclarecer para a gente, como o Evangelho também, trazer para a gente que nós dávamos importância, né? Achávamos que Deus dava importância ao sacrifício, quanto mais fosse importante o ser. E daí começamos os sacrifícios humanos, né? Achando que Deus seria muito mais válido um sacrifício humano, chegando ao cúmulo de praticar esses atos, né? Que hoje em dia, graças a Deus, já começamos a internalizar também com as leis humanas que veio nos auxiliar também, mas principalmente com Jesus, nos fortalecer esse conhecimento aí de realmente dar valor e valorizar a vida, né? Tão importante esse momento de estarmos na carne, de aquisição de experiências, começarmos a respeitar a vida. E dessa forma, com essa reflexão, nós começamos a pensar sobre esse sacrifício mais agradável a Deus, porque como espíritos inferiores, e é interessante como nós citamos nos estudos anteriores, no Progresso, capítulo Progresso, né, que fomos convidados a falar, lá nós estávamos estudando exatamente sobre a ideia também do progresso das ideias, né, do progresso do conhecimento adquirido, do progresso na maturidade do conhecimento. E isso, assim também se deu acerca dos sacrifícios. Acreditávamos que para agradarmos a Deus em um passado,
sacrifícios materiais o agradariam, né? Vamos assim dizer. E hoje nós começamos com Jesus, na verdade, nós começamos a tentar em outro campo dos sacrifícios, né? Por isso ele vem trazer para a gente, é tão interessante que esse item vem trazer para a gente exatamente nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que são misericordiosos, né? Nos mostrando, nos dizendo qual a postura do cristão, porque nosso propósito aqui é sermos verdadeiros cristãos. Até então, muitas vezes, em encarnações passadas, ou nessa mesmo, durante muitos tempos, muitos anos da nossa vida, vivíamos como cristão, mas cristãos da boca para fora, muitas vezes, né? Sem um hábito realmente cristão, sem a experiência, sem a conduta cristã. E Jesus vem trazer para a gente, como esse capítulo também, através da espiritualidade superior, vem nos mostrar qual a conduta que nós devemos ter, qual o hábito que nós temos que ter, qual a experiência que nós devemos ter para sermos realmente cristãos, para realmente gerarmos esse sacrifício nosso, né? Um sacrifício que realmente agrada a Deus. Um sacrifício que não se limita ou caminha de acordo com a matéria, né? Só o campo material, mas muito além disso. Um sacrifício que nos agradará a Deus de tal forma que refletirá para nós o bem-estar e a verdadeira felicidade. Sempre falamos da lei de causa e efeito, né? O plantio é livre, a colheita é obrigatória, ensinada por Jesus, e dessa forma, com essas experiências que Jesus vem nos dizer para adquirirmos, nós começamos a gerar plantios novos, porque como nos diz a espiritualidade amiga, nós somos fruto de nós mesmos, fruto de experiências que adquirimos em um passado, e dessa forma hoje exercemos, se não formos vigilantes, repetimos, né? Por isso reencarnação muitas vezes, repetimos um passado, repetimos experiências do passado, experiências essas que de certa forma, segundo a espiritualidade, segundo o próprio Messias, segundo os próprios evangelistas, né, já não são boas para nós, como nos diz Paulo. Já não nos convém mais repetirmos os mesmos hábitos, já não nos convém mais exercermos novamente, ou vamos assim dizer, reagirmos, né, durante a nossa existência. O nosso propósito aqui é agirmos, é não reagir, não repetir uma ação, né, que nós já temos o hábito, já nos é reflexo, e sim gerarmos novos reflexos. Como assim, Jonathan? Como assim você está trabalhando para a gente essa reflexão? O que é agir, repetir? Devido às nossas experiências passadas, segundo Emmanuel, um passado obscuro e delituoso, somos frutos de nós mesmos através de experiências infelizes, né? Vingança, ódio, todos esses defeitos, podemos assim dizer, o hábito de julgar, de condenar, de pesar, as maledicências que geramos muitas vezes no nosso dia a dia, né? Isso são hábitos que adquirimos durante a nossa existência, filhos do orgulho e egoísmo, né? Os pais de todos os vícios, segundo a espiritualidade, né? O pai de todos os vícios, orgulho e egoísmo. Então, nós temos o hábito de sermos orgulhosos, né? De sermos egoístas. Isso é um hábito, se nós exercermos isso no nosso dia a dia, nós estaremos repetindo, né? Repetindo um hábito que para a gente é normal, já virou reflexo. Estamos tanto repetimos, agimos naturalmente diante desses vícios. E a proposta de Jesus é exatamente começarmos a agirmos, né? Agirmos de acordo com as nossas instruções, de acordo com os ensinamentos do Mestre, de acordo com a lei divina. Então, é o nosso propósito quando nós estudamos a doutrina espírita e deve ser o propósito de todo cristão. Quando nós estudamos todos esses irmãos que citamos, como a obra Paulo Estevão, que citamos agora há pouco, né? Nós estamos aí refletindo para a gente, como nós citamos, em irmãos que já possuem uma postura cristã. Sempre gosto de lembrar de Estevão, porque realmente, quando nós pegamos lá nos primeiros capítulos da obra, cita Estevão, um jovem, né? Jovem que só conhecia o Antigo Testamento, que tinha um hábito adquirido com sua mãe de consultar lá o Antigo Testamento, né, no seu dia a dia, que vivia alegre, né, equilibrado, um jovem, se assim podemos dizer, hoje em dia, observando a nossa humanidade, como não somos nós os jovens, né, como não fomos jovens, muitas vezes aí, através dos impulsos, né, exatamente naquele período em que nós começamos a encontrar com nós mesmos do passado, né, 14, 15, a pré-adolescência, que nós entramos em conflito muitas vezes. Então, esse período conturbado, vemos lá no passado um jovem, adolescente de 20 e poucos anos, que estava aí vivendo plenamente
o evangelho, plenamente uma postura equilibrada, uma postura cristã, em um passado que não tinha-se o evangelho, esse evangelho trago por Jesus, mas tínhamos sim o Antigo Testamento e tínhamos também Jesus aí, como foi citado na prece inicial, há muitos e muitos milênios nos conduzindo. Então temos aí esses irmãos como referenciais para sabermos qual a postura que devemos adotar no nosso dia a dia. Gostamos sempre de refletir para podermos realmente engajarmos nessas instruções com esse propósito de refletir, aprender, né, nos instruirmos para termos uma fé raciocinada e com essa fé raciocinada transformarmos essas nossas experiências de um passado obscuro e delituoso em um futuro melhor, em um presente melhor, né, e em um futuro melhor, com posturas que nos vai trazer equilíbrio mental e equilíbrio orgânico. Lembrados de que o nosso estado mental reflete rapidamente, ou vamos assim dizer, praticamente simultaneamente no nosso corpo espiritual, perispírito, e, consequentemente, gera reflexos também no nosso corpo físico. É verdadeiramente a nossa causa, né? A causa verdadeira de todos os males e chagas que carregamos em nosso corpo físico, em nosso espírito e em nossa humanidade. Modifica-se o ser, modificamos a nossa intimidade e fatalmente, na verdade, consequentemente, se assim podemos dizer, modificaremos tudo aquilo que está ao nosso redor, tudo que gravitará ao nosso redor será modificado, por causa de lei de sintonia, causa e efeito, todo o processo das leis divinas, ao qual nós podemos aí e temos o benefício, né? Temos aí a felicidade de adquirirmos aí essa compreensão através da doutrina espírita. E quando, nesse capítulo, Sacrifício Mais Agradável a Deus, vem trazer para a gente uma passagem de Mateus, no capítulo 5, versículo 23 e 24. E o versículo nos diz o seguinte: se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. E nessa época, é tão interessante, a espiritualidade começa a discorrer nesse capítulo, que Jesus estava nos ensinando, nos instruindo, através de um hábito que tínhamos, né? Um hábito material exatamente de oferecermos, né? É tão interessante, lembramos também lá, por exemplo, da mulher, da viúva, né? Oferecer lá as pequenas dracmas, né? Quando ela oferece lá as moedas no templo, que Jesus nos diz também que aquela senhora ofereceu muito mais, né? Muito mais do que qualquer outro, que doou centenas e centenas lá de moedas. E Jesus vem nos convidar aqui a uma proposta de reflexão, e aqui nós vamos refletir exatamente no nosso propósito de reencarnantes, né? Reencarnantes que somos, espíritos que vêm, voltam novamente à carne, voltam mais uma vez à carne, na busca dessas experiências a qual citamos, que são as experiências ensinadas pelo Mestre, ensinadas pelo Jesus, por Jesus, nosso Mestre. E dessa forma, quando pensamos em reencarnação, nós pensamos na nossa programação reencarnatória, né? Quando é dito para a gente nessa passagem, automaticamente vem à nossa mente: deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. E é interessante que nós ouvimos aí, e ao estudarmos aquelas obras de André Luiz, como a própria Ação e Reação, sempre gostamos de lembrar da obra Ação e Reação, porque tem umas obras que sempre nos marcam mais, né? Nos marca mais quando estudamos, quando nos instruímos com ela. E a Ação e Reação nos mostra claramente exatamente o que? Os efeitos gerados que nós produzimos, que nós criamos, né? A nossa colheita, que é produzido por um plantio que nós mesmos geramos, né? Demonstra para a gente lá espíritos como nós passamos várias vezes por zonas umbralinas, que vivemos na carne, vivendo aí sobre o ódio, sobre o rancor, sobre o conflito, sobre a avareza, sobre a maledicência, sobre o ódio. Vivemos exercendo essas experiências e quando desencarnamos, sofremos lá no plano espiritual os reflexos dessas ações que geramos. Muitas vezes nos vinculando a uma pleiade de espíritos, né? A uma egrégora, vamos assim dizer, de desequilíbrio, e dessa forma sofremos aí durante séculos, décadas, né? Períodos aí que podemos dizer assim, gigantescos, atrasando, né, o nosso processo evolutivo. E também,
mostra para a gente lá sobre essas programações que temos também para retornarmos à carne, para exatamente fazermos o quê? Nos remodelarmos, né? Nos modificarmos, transformarmos a nossa intimidade, adquirindo novas experiências. Muitas vezes, com nossos irmãos que convivemos em um passado, que construímos ou criamos experiências no crime, né? Levando os nossos irmãos aí muitas vezes no próprio homicídio, como nosso irmão Silas traz para a gente lá, né? Um homicida, podemos assim dizer, que se reformou e busca se modificar, como outros irmãos lá, Trus e outros mais, que viveram um passado em desequilíbrio, né? Que muitas vezes aí viveram com esposas, filhos, que os assassinaram, ou mesmo, né? Levaram eles a vícios gigantescos que dessa forma programam uma reencarnação para reencarnando-se juntos, né? Buscarem reconduzir esses irmãos que por ação deles, que foi por eles serem a causa daquela ação, né, daquele reflexo, vem reencarnam para modificar e direcionar para um caminho melhor. Sempre nos lembramos também, né, da mãe de André Luiz, muito interessante também, refletimos sobre ela, um espírito já de hierarquia, vamos dizer assim, melhor do que a nossa, né, que programou reencarnar com o pai do André Luiz, que estava na zona umbralina, e com algumas amantes, programou reencarnar com ele como esposa e com as amantes como filhas. Olha que interessante. Com o propósito de reconduzir, né, toda aquela situação ali para uma situação melhor. Então vemos aí que quando nós estamos na carne, nós estamos voltando à carne para reconciliar com o nosso irmão, para reconciliar, nos reharmonizarmos com a lei, nos harmonizarmos com tudo que está ao nosso redor. E porque é na reencarnação, é na carne que nós vamos verdadeiramente modificar os nossos hábitos. No plano espiritual, segundo a espiritualidade, segundo os ensinamentos daqueles que sabem mais e que possuem mais maturidade espiritual que nós, no plano espiritual eles nos dizem que nós vamos adquirir conhecimentos, né? Vamos recebermos instruções, recebemos o auxílio ali pela espiritualidade superior, nos é oportunizado o trabalho no plano espiritual para que possamos, assim, ter o merecimento de reencarnarmos, mas que é na reencarnação, é na carne, que nós vamos verdadeiramente modificar as nossas experiências, que vamos sedimentar aquelas instruções que nós recebemos no plano espiritual, para podermos trazer de uma forma mais simples. O plano espiritual é como se fossem as nossas escolas, né? Estamos adquirindo conhecimento, ali exercitando muitas vezes no estágio, ali, muitas vezes com acompanhamento do professor, do instrutor, mas é no quê? No mercado de trabalho que nós vamos exercer a profissão, não é? E é na reencarnação que nós vamos lançar mão dessas instruções, desses conhecimentos adquiridos no plano espiritual, para verdadeiramente modificarmos e reconciliarmos, nos reharmonizarmos aí com a lei divina. E como se dá isso, né? A espiritualidade nos diz: e de reconciliarmos com os vossos irmãos antes de pôr a vossa oferenda no altar. Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Olha que interessante, né? Quando o homem, ele reflete, quando nós, como espíritos, podemos assim dizer, refletimos, através do remorso, muitas vezes, né, através da reflexão, caímos em arrependimento. E fazemos como nosso irmão lá no passado, que Jesus nos ensinou, o filho pródigo, reconciliar-me-ei, né, com meu pai e voltarei, né, ao caminho. Quando nós estamos aí, através da reflexão, nos arrependemos e buscamos nos melhorar, realmente nos reconduzir novamente ao caminho da lei divina, nós estamos o quê? Nos sacrificando, né? Paulo mesmo nos ensina lá que o reino do céu se conquista com violência, já não faço o que eu gosto, porque o que eu gosto não é bom para mim. O próprio Emmanuel nos ensina também, né, através das suas vivências aí, a boa vontade, a espiritualidade fala sobre a boa vontade que devemos ter em vencer as nossas próprias más tendências. Lá o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos fala sobre o verdadeiro espírita, né, que é aquele que não se reconhece o verdadeiro espírita não pela perfeição moral que ele possui, mas sim pelo esforço que ele faz. Olha que interessante. Pelo esforço que ele faz para domar as suas más tendências. O que a espiritualidade está falando com a gente? Nós estamos encarnados. Nós que estamos na carne, estamos encarnados.
Nós estamos aqui por necessidade, somos necessitados, né? Estamos aqui por necessidade. Somos necessitados e somos imperfeitos. E nosso propósito aqui é o quê? Nos melhorarmos. Então não fiquemos aí deprimidos, chateados, achando que por termos defeitos, que por sermos ainda muitas vezes orgulhosos, muitas vezes egoístas, muitas vezes maledicentes, que nós estamos condenados ao Hades, né? Como nos diz antigamente nas religiões, ou condenados ao sofrimento, né? Ou condenados à zona umbralina. Não. A espiritualidade está falando, calma, meus irmãos. Todos nós somos imperfeitos, né? Como é que vocês vão ser reconhecidos pela espiritualidade? Como que vocês vão refletir algo de melhor? Como que vocês vão plantar um futuro melhor? Pelo esforço que vocês fazem para domar as suas más tendências, né? Cada um dentro aí do seu estágio, da sua compreensão, pelo esforço que você dedica, pela boa vontade que você tem em modificar os seus pensamentos, em modificar a sua ação do dia a dia, né? É tão interessante que a espiritualidade nos ensina também, que muitas vezes a gente fica preocupado, né, em fazer movimentos gigantescos, sociais, em modificarmos, sermos anjos, né, num salto, e na verdade eles nos ensinam, a irmã nos fala assim, que nós devemos trabalhar as pequenas coisas, né, possamos nos exercitar nas pequenas coisas do dia a dia, nos pequenos hábitos do dia a dia, comece a aprender a dominar os seus pensamentos aos pouquinhos, né, modificando, às vezes eu tinha um hábito, muitas vezes, de pensar besteira, ao invés de pensar besteira, eu faço uma prece, é uma ação diferente. Ao invés de querer condenar o meu irmão e pesar, eu me calo, é uma ação diferente, né? Ao invés de às vezes tem um hábito de, no trânsito, por exemplo, brigar, xingar, ou achar ruim, né? Muitas vezes tem uma ação diferente, né? Ter a passagem, né, para o outro passar, mesmo não tendo a preferência, né? Muitas vezes a gente faz isso, né? Querendo, nos achamos detentores de direitos, né? E Emmanuel nos fala que, na verdade, não. Lá na obra Segue-me, somos detentores de deveres, né? Que possamos internalizar isso, sempre ceder ao outro, né? A gente começa a mudar esses hábitos. Às vezes no trabalho, muitas vezes temos lá uma responsabilidade e muitas vezes podemos exercer um pouco mais, auxiliar um pouco mais, ser um pouco mais, né? Ter um pensamento mais equilibrado, uma palavra de consolo, de equilíbrio, uma palavra positiva, um pensamento positivo, um sorriso, né? Sempre podemos modificar pequenos hábitos que realmente refletirão para a gente lá na frente em um hábito modificado, né? A espiritualidade nos ensina isso e nos demonstra para que assim possamos entender e possamos nos sentir consolados, exatamente para não termos essa noção de que a espiritualidade, ou, por exemplo, vamos alcançar situações melhores no plano espiritual se formos perdoarmos. Nós temos que sair dessa encarnação perdoando todos indistintamente, né? Com perdão na sua máxima. Nós temos que sair daqui nessa encarnação já com a caridade em seu nível máximo, já amando a todos de forma indistintamente, né, em níveis assim divinos, podemos assim dizer. E na verdade, quando nós estudamos sobre evolução, nós percebemos que isso é impossível, né? É impossível uma única reencarnação. Nós fazemos todos os passos, percorremos todos os passos de aquisição de experiências puras, de experiências da angelitude, de experiências da perfeição. Então nós estamos aqui realmente para começarmos a percebermos que o que Jesus nos ensina é começarmos a exatamente nos sacrificarmos a nossa intimidade nesse processo de reforma, de modificação de comportamento, de reforma da intimidade. Lá na obra Segue, na obra Sinal Verde, a gente sempre gosta de lembrar dela, e também lá na Conduta Espírita também, traga pelos punhos de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, eles começam a trabalhar pequenos hábitos, né? Trabalha para a gente assim, na tribuna, como que o espírita deve comportar, no seio familiar, na família, como que o espírita deve comportar, na via pública, como que o espírito que quer adquirir essas experiências cristãs, essas experiências melhores, como que ele deve comportar. E dessa forma, mostrando para a gente sim, que ser cristão está muito além de doações físicas, de doações materiais e sacrifícios materiais. Está exatamente nessa mudança de comportamento, nessa ação diária. E isso é muito importante, nós repetimos e repetimos e repetimos, que na maioria das vezes nós acabamos repetindo hábitos de um passado por exatamente não estarmos vigilantes
em nossa conduta. Aquelas instruções tragas pela espiritualidade, olhai, vigiai e orai, né? Ensinamentos de Jesus, são importantíssimas. São importantíssimas para que realmente possamos nos colocar diante da proposta do Evangelho, da proposta da espiritualidade superior, da proposta de Jesus, da proposta que a lei de Jesus tem para nós, né? Que é exatamente que olhar, como assim olhar? Porque é interessante olhar não com os olhos físicos, né? Se não pensamos assim que é simplesmente ver, entender, vamos dizer assim, interpretar do nosso ponto de vista, né? E na verdade não é. Nós, como espíritas, como cristãos, nós temos aí um manancial de instruções nas mãos para podermos aí pautar o nosso entendimento. Um irmão, certa vez, nos refletindo com a gente, nos falou assim: irmão, olha para essa parede, o que que você vê, né? Aí eu falei assim: ah, eu vejo uma parede. O que mais? Eu falei assim: ah, uma parede pintada. Tá. Aí ele falou assim: tá, agora pensa o seguinte: e se fosse um físico? Qual que é a visão do que o físico teria da parede? A parede, sim, como eu já tinha estudado um pouco sobre física, ele veria átomos, né? Nêutrons, elétrons em movimento, aquele processo todo, né? E isso nos fez refletir, ele chamou a atenção para isso, para a gente refletir que mesmo o ponto de vista depende tudo do quê? Do cabedal de conhecimento que nós temos. Nós só vamos entender a realidade quando nós começamos realmente a adquirir certos conhecimentos, né? Conhecereis verdade, e verdade vos libertará. Então, mesmo acerca do que enxergamos, nós temos que adquirir aí cabedal de instruções para que possamos tirar o quê? O espírito da letra, a verdadeira noção dos ensinamentos, né? Quando nós estudamos aí as passagens de Jesus, as 49, 48 parábolas de Jesus, nós muitas vezes, quando não temos maturidade, nós começamos a entender as parábolas como simples histórias, né, de um passado, como simples histórias dos outros. Quando não temos certa compreensão da lei divina, nós vemos quando citamos a obra de Paulo Estevão, por exemplo, Ave Cristo, 50 anos depois, né, que são da mesma linha de raciocínio, como histórias, né, de Paulo, como história de Estevão, como história de Maria, como o livro também de Maria também, né, que nós temos aí, de Francisco de Assis. Mas quando nós realmente buscamos nessa proposta da espiritualidade, temos a instrução das leis divinas, dos 15 princípios, reencarnação, evolução, mediunidade, né, perispírito, quando nós temos um certo conhecimento, nós começamos o quê? A extrair, a tirar o espírito da letra e começamos a tirar o máximo possível proveito dessas instruções. Então, quando nós olhamos, quando nós observamos o nosso dia a dia, quando nós observamos o nosso irmão, quando nós observamos a humanidade, quando nós observamos os acontecimentos da humanidade, nós temos que começar a refletir e observar pautados nas instruções que nós temos da espiritualidade superior, pautados nos 15 princípios, se assim podemos dizer. Vemos a humanidade no momento, né, passando por uma experiência aí que está abalando as estruturas dela, né, as estruturas materiais, as estruturas do capitalismo, as estruturas da sociedade, de certa forma, da forma que nós vemos no campo material, né, e dessa forma nos trazendo aí, nos chamando a uma postura diferente, né, a uma vivência diferente, a busca de enxergar a realidade de uma forma diferente. Uma realidade que não é simplesmente material, que está muito além. Começarmos, assim, a fortalecermos a nossa fé. E a espiritualidade fala para a gente aí nas instruções que temos na obra Céu e Inferno, por exemplo, que de tempos em tempos acontecimentos vêm para exatamente para o quê? Para abalar a estrutura da humanidade, para fazer o quê? Sacudir mesmo a humanidade para que ela desperte para a realidade. Para que nós, podemos assim dizer, né? A humanidade não, nós que fazemos parte dessa humanidade, nos despertemos e comecemos a realmente a internalizar os ensinamentos de Jesus, de realmente buscar não amontoar tesouros na terra, né, que a traça come, que a ferrugem corrói, que o ladrão rouba, e sim tesouros no céu, que realmente está muito mais de acordo com os princípios da doutrina espírita, por exemplo, a imortalidade da alma, a vida futura, né? Reencarnação, espírito, perispírito, que é verdadeiramente as instruções da lei divina. Então, realmente, quando nós olhamos tudo que está ao nosso redor, nós temos que realmente refletir com toda essa base, né? Olhai, orai. Quando nós oramos com um propósito real, não simplesmente de fazer pedidos, né? Vamos dizer assim, materiais, pedidos realmente assim fora dessas leis. Tem que orar também
com a lei, tem que orar com reflexão sobre a lei, né? Orar pedindo força, a espiritualidade nos adverte, né? Quando nós oramos assim, pedindo de bens materiais, Deus nos deu tudo de material que é necessário, deu a capacidade física, mental, né, de estudarmos, de buscarmos o bem material. Mas quando nós oramos pedindo forças para adquirirmos o moral, os céus se movimentam a nosso favor. Porque se é o nosso propósito, é o propósito real, é o propósito real do ser, é o propósito real do espírito, a espiritualidade vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio. Então isso é muito importante. Vigiar, quando a espiritualidade fala para a gente sobre vigiar, é exatamente o quê? Eu olhei e observei, refleti, orei, adquirir forças e agora eu vou vigiar as minhas tendências, vigiar a minha intimidade e assim, dessa forma, me conhecer, né? Conheço-te a ti mesmo e conhecendo-me, eu criar um programa e mudar postura e mudar condutas. É tão interessante que quando nós estamos refletindo e fazemos essas reflexões, quando nós paramos no nosso dia a dia, segundo o próprio Santo Agostinho, e começamos a refletir sobre a nossa conduta, automaticamente, desde que nós tenhamos aí como referência, é claro, né? Nosso mestre Jesus, nós começamos a observar um monte de erros que nós cometemos no nosso dia a dia, né? E quando nós refletimos mais ainda, nós começamos a perceber quais os momentos que nós somos mais propensos a agirmos de acordo com nós mesmos e não de acordo com o Evangelho. Então, o que a espiritualidade fala? Se você percebe, é claro, que em determinado ambiente ou com determinada pessoa você entra em desequilíbrio mais fácil, o que você faz? Vigia, vigia, ora, né? Muitas vezes nós estamos indo ao trabalho, o trabalho muitas vezes é um ambiente que nos desequilibra, nos deixa tensos, nos deixa preocupados, né? Então o que a gente faz? No momento que você entra no trabalho, ora e vigia os seus hábitos, fica atento a você. Fica atento à sua postura diária, né? À sua postura naquele ambiente. Porque ficando atento, fatalmente, com certeza, é consequência. Você vai começar a refletir antes de agir, né? Você vai refletir antes. E quando você tomar uma ação, você vai ter uma ação pautada em uma fé raciocinada. É isso que é a fé raciocinada, que a espiritualidade nos ensina, que Jesus nos convida. Uma fé que não é simplesmente aquela fé de acreditar, né? Mas aquela fé que acredita por quê? Porque tem uma base que te convence daquilo. Você começa a se convencer e se converter. Primeiro você se convence através da instrução e através da reflexão, e a conversão vem através da instrução, reflexão e do hábito modificado, né? E é tão interessante que quando nós lançamos mão dessas instruções, nós começamos a verdadeiramente a ter mais domínio sobre nossa ação e dessa forma não reagimos, não repetimos ações de um passado que gerou e gera consequências funestas ao nosso corpo espiritual, ao nosso corpo físico. E a espiritualidade nessa lição vem trazer para a gente diretrizes sobre o exercício do perdão, sobre o exercício da paciência, da tolerância, que tudo isso, quando nós estamos exercitando essas virtudes, nós estamos indo contra nós estamos indo contra as nossas experiências, e contra nós é exatamente isso, é contra o que nos alegra, né, no campo material, é contra o que nos satisfaz, o que nos deixa felizes no campo material, no campo das experiências passadas. E nos afasta da verdadeira felicidade, nos afasta da verdadeira paz, nos afasta da lei divina. Então é muito interessante nós começarmos a entender e a refletir sobre isso, refletir sobre essas lições, não como historinhas, não como lembranças de uma passagem de Jesus há 2021 anos atrás. Um companheiro nos disse que a todo momento Cristo nasce em nós. Na verdade, ele fala assim, ó, o Cristo, Jesus, nasce em nós a cada momento que nós modificamos um de nossos hábitos, pautados em seus exemplos, pautados em seus ensinamentos. A cada momento, Jesus nasceu há 2021 anos atrás, ele nasce em nós a cada momento que eu paro diante de um acontecimento, de algo do meu dia a dia, reflito, uso como referência de Jesus e penso muitas vezes assim, eu quero fazer assim, né? Paulo nos ensinou isso, né? Eu quero agir assim. Jesus me ensina a agir assim. Quer saber de uma coisa? Eu vou esquecer o que eu quero e vou agir de acordo com o que Jesus ensina. A humanidade, ou eu penso, que me calar diante de uma ofensa é covardia. Me calar diante de uma ofensa é o quê? Covardia, é fraqueza, né? É muitas vezes burrice, né? Ignorância.
como uns dizem. E Jesus me ensina que não. Me calar diante de uma ofensa é virtude. Isso é ser inteligente, né? A lei divina me diz isso. Quando nós lemos causa e efeito, por exemplo, se eu reflito a ação do outro no mal, eu colho do mal, porque eu estou refletindo o mal. Se eu deixo de fazer o bem, segundo a espiritualidade, se eu tenho a oportunidade de fazer o bem no estágio que nós estamos, nossa evolução, se eu deixo de fazer o bem, tendo essa oportunidade, tendo a possibilidade, eu estou fazendo o mal. Então, se eu me calo para a humanidade, é covardia, mas para a lei de causa e efeito, eu estou fazendo o quê? Um plantio diferente do que eu fazia no meu passado. E dessa forma eu vou estar aqui, dentro desses ensinamentos do Evangelho de Jesus, do sacrifício mais agradável a Deus. Porque o sacrifício mais agradável a Deus não é o cobrar do outro, exigir do outro, agir de fora, né? Do lado de fora. Isso, não de dentro, de fora para dentro, né? Mas de dentro para fora. Eu começo a modificar a minha intimidade, eu começo a modificar os meus pensamentos, começo a modificar a minha ação e dessa forma refletir ao meu exterior toda essa modificação que eu começo a internalizar em mim. Porque é natural. O que nós somos, naturalmente nós vamos exercer onde nós estivermos. Nós vamos ser onde nós estivermos. Ou no plano físico, ou no plano espiritual. Uma experiência adquirida, segundo a espiritualidade, nada nos tira. Ninguém nos tira. Porque o progresso, ele só se dá para frente. Ele não retrograda. Ele não retroage. Ele não vai para trás. Se você adquiriu a capacidade espiritual de ser um espírito pensante, jamais você vai deixar de ser um. Você jamais vai voltar a ser um animal. Se você adquiriu uma virtude, por exemplo, um pouquinho de paciência, se você adquiriu lá, por exemplo, vamos colocar em número lá, suponhamos que nós temos que alcançar o grau 100% de espiritualidade de paciência, nós estamos no grau de 1%. Se você pulou de 1% para 1,1%, você nunca mais vai retroagir para 1% novamente. Se você já adquiriu a experiência, você não retroage, você só vai para frente. Isso nos dá muitas alegrias, porque isso nos traz a certeza de que as conquistas que nós tivermos não nos será tirada. E que tudo realmente depende do nosso esforço, depende da nossa boa vontade. E mais ainda, né? Nós temos aí irmãos que nos amparam, nos conduzem, nos intuem, nos instruem, aí em todos os campos que podemos imaginar, nos dando aí, vamos assim dizer, uma certeza maior de vencermos, de nos vencermos, de vencermos a nós mesmos, né? Uma certeza maior ainda de termos, vamos dizer assim, mais possibilidade de alcançarmos a verdadeira paz, o verdadeiro equilíbrio, de alcançarmos a verdadeira felicidade. Então isso nos traz aí muita alegria de percebermos que não estamos abandonados, não estamos esquecidos e que tudo que acontece ao nosso redor está sob os olhos, sob os cuidados, sob o amparo de um ser que é muito mais amoroso do que nós. Muito mais amoroso do que nós possamos até imaginar, né? Que nos ama infinitamente, que nos perdoa, que está ao nosso lado, nos ampara e nos oportuniza aí momentos que realmente vai nos conduzir a situações muito melhores. Lei essa que é pautada sim na justiça, né? Com certeza, mas que é pautada também no amor. E quando nós buscamos realmente a compreensão e começamos a pautar as nossas ações dentro dessa lei, nós começamos a colher aí as benesses disso tudo, e aí nós começamos, aí quiçá um dia, né, nós vamos começar a entender por que aqueles irmãos nossos, né, que se, vamos assim dizer, pela humanidade tudo era tido como loucos, né, no momento que estavam sendo entregues para as feras, cantavam de alegria, sorriam, né. É interessante, estavam lendo lá a oração que eles faziam antes, a canção que eles faziam antes de ir para o Calvário, né, de ir lá para os circos de Roma para serem devorados. E lá fala, interessantíssimo, lá no capítulo 1, capítulo 2, se eu não me engano, da obra, lá eles vêm trazendo para a gente exatamente essa certeza da vida futura, né, na canção, falando assim, que vão ser recebidos no plano espiritual, pela espiritualidade superior por Jesus, que vão chegar alegres no plano espiritual, que eles estão naquele momento sofrendo na carne, mas que é um momento passageiro, que a vida é verdadeira no plano espiritual, alegres por estarem sendo entregues, muitas vezes, por quê? Porque já tem a maturidade, a certeza da vida espiritual,
a certeza do plano espiritual é a certeza que a vida material não é a vida verdadeira. É sim uma parte dela, né? É uma parte necessária, mas que com certeza no futuro não mais necessitaremos. Então, assim, nós com essas compreensões que nós vamos adquirindo aí com o passar, com o limiar dos anos, com o limiar dos séculos, através do nosso esforço, uns mais rápido, outros mais devagar, né? Vão adquirindo essas experiências e como nós vamos começando a compreender e entender que, na verdade, esses irmãos que cantavam de alegria não eram loucos, né? Éramos nós que muitas vezes ficávamos lá atirando pedras, condenando, julgando. Nós que hoje, no nosso dia a dia, julgamos, condenamos, pesamos, temos pensamentos de desequilíbrio, de tristeza, né? De desespero. Nós que somos aí loucos, como nos diz o nosso irmão André Luiz, o mentor espiritual em de suas obras, vivemos nossa vida como sonâmbulos, né? Muitos de nós aí estamos como sonâmbulos ainda, adormecidos mesmo na carne, sem começar a entendermos verdadeiramente qual o propósito da vida, qual o propósito real da reencarnação, qual o propósito real da nossa existência. Muitos de nós desencarnamos no mesmo processo de sonambulismo e ficamos adormecidos no plano espiritual sem despertar, mesmo vivenciando o plano espiritual, sem despertarmos para a realidade, sem despertarmos para a verdadeira vida. E nós temos aqui a oportunidade, ao começarmos a internalizar essas noções, essas pequenas noções, essas noções iniciais, essas lições iniciais de espiritualidade, quando nós começamos a adentrar nesse conhecimento, começamos a buscar vencer nós mesmos, nós estamos aí modificando e despertando o nosso ser para a vida verdadeira, que é a realidade do Espírito, que é a nossa realidade. Então é muito importante nós começarmos a verdadeiramente a lançar mão dessas instruções. A espiritualidade fala assim para a gente, ó, o cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Então, longe de oferecermos mais o sacrifício material, nós estamos aqui oferecendo, nós o quê? Espiritualizamos o sacrifício, né? O sacrifício já não está mais realmente no plano físico. Nós trabalhamos, por exemplo, em umas lições passadas, com o irmão na casa Miramês também, como em outras casas, sobre o pensamento, né? Sobre o pensamento, que nós somos responsáveis também pelo pensamento, também pelo nosso pensamento, também o nosso pensamento deve ser modificado. Nós devemos vigiar também até o nosso pensamento, porque o pensamento, segundo Emmanuel, lá na obra Pensamento de Vida, ele antecede a ação. Então eu penso primeiro e depois eu ajo. Como citamos agora. Se eu penso com o meu passado, se não vigio a minha conduta diária, eu vou pensar com o meu passado. Automaticamente, como nós citamos o exemplo, por exemplo, de diante de uma ofensa do meu irmão, se eu penso com o que eu sou, eu vou automaticamente refletir o quê? Revide. Eu vou revidar aquela ofensa na mesma moeda, né? O olho por olho, dente por dente. Mas se eu me calo, ou seja, se eu começo a modificar o meu pensamento, se ao invés de eu pensar, por exemplo, quem cala é covarde, né? Calar é covardia. Se eu começo a calar esse pensamento, se eu começo a dominar esse pensamento e começo a pensar com Jesus no momento que ele se cala diante de Herodes, no momento que ele se cala diante da multidão, né? No momento que ele reflete o ódio com perdão, o beijo com o amigo a que vens, o beijo lá que Judas trouxe a ele, né? Com a traição, o amigo, né? Abrindo os braços de amor, de recepção, receptivo ao nosso irmão Judas, quando nós refletimos com Jesus e começamos a observar que não devemos revidar, que não devemos nos vingar, que não devemos revidar a ofensa quando eu me encalo e simplesmente me encalo. E simplesmente não penso, nem penso, né? Em revide, nem penso em odiar aquele irmão, nem penso em ter ressentimento, eu estou o quê? Eu estou me esforçando e macerando meu ressentimento e realmente espiritualizando, né, o meu sacrifício. Eu estou me sacrificando, modificando uma experiência do passado. E isso vai me trazer situações muito melhores do que tivemos até hoje. Vamos ter perguntas? Nos foi falado que às 8h50 abriríamos um momento para perguntas. Não tivemos nenhuma pergunta. Eu até estou assim, com uma dúvida, porque uma coisa inédita aconteceu. Fico até achando que houve um problema na minha rede aqui, porque não veio nenhum comentário, nenhuma pergunta.
Um boa noite, nada. Eu vou até pedir ao pessoal, né, alguns que puderem dar um ok aí, só para me receber, para mim ter certeza de que não é nenhum problema aqui no meu canal. Mas então, Jonathan, enquanto você aguarda esse ok já aí, veio um ok aqui. Obrigado, gente. Pode falar, Cristina. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta aí para o Jonathan. É o seguinte, quando a gente fala, né, que o sacrifício mais agradável a Deus é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, isso é fácil? Tipo assim, né, oferecer esse sacrifício a Deus é uma coisa fácil? Quando a gente não dá conta, tem um meio, um caminho de nos auxiliar a encontrar uma forma de alcançar isso, né? De levar para Deus esse sacrifício, que é o perdão das ofensas que recebemos, né? Queria te ouvir falar um pouquinho a respeito disso. A câmera está desligada aqui, mas estou te ouvindo, viu, John? Cristina, a gente agradece a pergunta. Nós até trabalhamos um pouquinho essa reflexão, então nós vamos trabalhar um pouco mais. Bom, quando você fala assim, isso é fácil, né? É tão interessante isso, quando a gente reflete no fácil e no difícil, porque isso muitas vezes nos causa certa limitação, né? Um irmão certas vezes nos disse, nós estudamos em uma obra, só não me lembro agora, não me recordo da obra, porque é impossível a gente lembrar de todas as obras que a gente já leu, né? Mas nós devemos mudar esse negócio de fácil e difícil para assim, isso é possível? Porque se eu começo a pensar, quando ele falou isso comigo, comecei a pensar, é verdade. Porque se eu começo a pensar, é difícil, eu começo a colocar um empecilho, se eu falei assim, é possível, eu começo a ver que é possível. Porque a espiritualidade alcançou, Jesus alcançou, a espiritualidade superior alcançou, Francisco de Assis conseguiu e eu também consigo. Mas vamos lá, o que se torna fácil e difícil? É tão interessante que eu estava pensando, e sempre me penso, por exemplo, numa experiência que eu vivi, todos nós, a maior parte de nós viveu, que é a experiência da direção, né? A experiência de dirigir. Na primeira vez que eu entrei no carro, eu sempre fui daquelas pessoas assim, que pensou assim, ó, só vou pegar no volante quando eu for para a autoescola. Então todos os meus amigos falavam, vou te ensinar, não. Meu pai, vou te ensinar, eu não tenho carteira, eu não vou dirigir. E fui para a autoescola. No primeiro momento que eu peguei no carro, foi uma barbeiragem que só Jesus na causa. Deixei o carro morrer, não soube ligar, não soube... Foi um desespero. Na segunda vez foi melhor, na terceira vez foi melhor, na quarta vez foi melhor, na quinta vez foi melhor, e assim por diante foi. A partir do momento que eu fui exercitando, foi sendo cada vez melhor, e hoje eu não vou dizer que eu dirijo bem, mas eu já dirijo conversando, ouvindo negócio, estudando, refletindo outras coisas, e sempre atento no trânsito ali. Até hoje, graças a Deus, nenhum acidente, nenhuma situação de risco, porque a experiência, a repetição, me fez gerar um hábito. O que a espiritualidade nos ensina? Por que muitas vezes é difícil para nós, ou está longe ainda de nós alcançarmos, vamos assim dizer, o perdão, né? Podemos assim dizer. Porque falta de boa vontade, segundo a espiritualidade. Vou falar falta de boa vontade. Eles até falam com a gente assim, ó. E a boa vontade que nós precisamos é mínima. E fala assim, quão poucos de vós têm essa boa vontade. Então, o que falta para a gente, o difícil e fácil, na verdade, toda a nossa dificuldade é por quê? Porque a maior parte das nossas experiências, nós, por sermos espíritos inferiores, nós temos muito mais experiências, segundo Emmanuel, segundo a espiritualidade, em ações, vamos dizer assim, no ódio, no rancor, na maledicência, né? Nós temos muito mais experiências nesse campo. Então, por termos mais experiências nesse campo, é difícil para a gente reagir com a paciência, reagir com a tolerância, reagir com o perdão. Para Jesus é fácil, mas por que para ele é fácil? Porque Jesus já adquiriu as experiências. A espiritualidade nos diz assim, que a diferença de Jesus para nós são só as experiências que ele adquiriu. Jesus adquiriu tal experiência que para ele exercitar o perdão, a paciência, o amor, é fácil, porque ele o quê? Ele começou a vencer as suas tendências devagar e sempre, né, podemos assim dizer, degrau por degrau, de pouquinho em pouquinho no seu dia a dia, nos seus momentos diários, e assim, diante de suas existências, que foram várias, ele alcançou o perdão, a paciência, no máximo que nós podemos pensar, no máximo que nós podemos adquirir. Por isso que a espiritualidade fala, são experiências que nós devemos mudar, são os pequenos hábitos. Começa a repetir um hábito novo, que você adquire um hábito novo.
Como citamos a direção, nós podemos citar com qualquer hábito moral que podemos assim dizer. Eu tinha um hábito quando era jovem, aí não é nem interessante citar a gente, mas tinha um hábito, por exemplo, de chegar em casa nervoso, brigar, xingar, ir pro meu quarto e brigar. Certa vez a gente reflete e para assim, pô, pra que brigar, né? Eu chego em casa, ao invés de chegar bravo, o que eu faço? Faço uma prece na porta e entro feliz. Entro com um pensamento diferente, não brigo com ninguém, fui pro meu quarto, no meu banho, relaxo e fico tranquilo. É um hábito novo. Dessa forma, se eu começar a exercitar isso segundo a espiritualidade, eu começo ao quê? Daqui a um tempo, eu chego em casa e me mudei. Porque eu começo a perceber que eu não brigo mais quando eu entro em casa. Por quê? Eu vigiei um hábito meu e dessa forma ficou mais fácil eu controlar esses impulsos meus de desequilíbrio, de nervosismo e de conflito. É isso que a espiritualidade nos ensina, né? Eu vou com eles, não vou comigo não, porque comigo é complicado. Eles nos ensinam que a nossa dificuldade e facilidade está de acordo com as nossas experiências que nós adquirimos. É difícil, por enquanto, para a humanidade exercer o bem, exercer o perdão, porque nós estamos o quê? Nós não estamos no esforço contínuo e ininterrupto de modificar, de dominar as nossas tendências. A partir do momento que eu crio um programa e começo a modificar, eu começo a me vencer, a vencer a mim mesmo. É interessante, eu gosto sempre de lembrar também a obra de Jesus no Lar, né? Quando cita para a gente lá uma caminhada, por exemplo, de 1000 léguas, né? Subir um monte. Se eu olho para o monte, paro e falo para ele assim, é difícil, né? Eu paro e não subo. Agora, se eu falo é possível, eu vou subindo, e vou subindo, vou subindo. Se eu não ficar prestando atenção e vou vencendo passo a passo, degrau por degrau, daqui a pouco eu estou no cume do monte, estou olhando para baixo e vendo aquela vastidão de caminho que eu percorri. Se eu for gradativamente, né, paulatinamente, pacientemente, me modificando e adquirindo novas experiências, eu vou sendo pessoa melhor. E com certeza, né, como falamos que a evolução não dá saltos, daqui a um tempo eu vou olhar para o meu passado e vou falar assim, gente, como é que eu fiz aquilo, né? Como é que eu agi daquela forma? Como é que eu pensava daquela forma? Eu não consigo mais agir assim. E assim vai ser muito mais fácil para um espírito que já alcançou a maturidade, já é mais fácil adquirir o perdão e a paciência e o amor, porque ele já exercita a paciência e o amor há mais tempo. A espiritualidade nos diz, por exemplo, que a diferença do gênio, por exemplo, na música, na física, é por quê? Por que ele é um gênio naquela área? Porque ele exercitou muito mais do que o indivíduo que não é gênio ainda. Ele fez muito mais. Então é fácil para ele agora, porque ele já adquiriu. É difícil para nós agora que estamos adquirindo e buscando as virtudes agora, porque muitos de nós, boa parte de nós, foi preguiçoso, foi ansioso e não se esforçou o suficiente. Ou muitos de nós ainda somos espíritos ainda com poucas reencarnações, né? Com poucas exercitações na reencarnação. Espero, Cristina, que nesse pequeno período aí tenhamos trago uma pequena reflexão. Tá tudo ok ou que a gente trabalha mais alguma coisa? Jonathan, está ótimo, viu? Compreendi bem. Segundo a espiritualidade, tá? Nosso ponto de vista aqui é complicado. Você vai se lembrar, com certeza, dos mensageiros. Tem um capítulo lá do caluniador, você lembra? Do caluniador. Me fala o capítulo que eu vou lembrar do capítulo, com certeza. O caluniador é o nome do capítulo, lá no livro Os Mensageiros, do Chico e do André Luiz. Sim. E eu acho essa história muito interessante, porque conta a história assim, de um amigo traído pelo outro amigo, de forma que tudo que ele tinha, ele perdeu. Família, alegria, paz, lar, tudo, né? Uhum. E aí, passado o tempo, né, desencarnam, o nosso tempo aqui é curto, a gente tem que abreviar, mas em outras palavras, aquele amigo falso que gerou toda aquela dor acabou enlouquecido. E nesse capítulo, o amigo que foi traído já era um administrador de um campo de socorro e já tinha esse amigo falso lá, os cuidados dele, e todos os dias, com todo o amor, ele tentava ajudar aquele falso amigo. Quantos exemplos você me disse? O André Luiz, né, fica encantado com aquela vitória e fala, mas como ele conseguiu? E aí o Aniceto fala, não pense que foi fácil. Primeiro, ele se aproximou do falso amigo como alguém necessitado de reconciliação. Depois, ele se aproximou como alguém caridoso.
Ele foi Passo a passo. construindo esse perdão até desenvolver o amor pelo amigo, né? É verdade. Então, eu estou dando um tchau aqui para a Laurinha, sabe, gente, que a Laurinha é o amor ali minha sobrinha neta e fica assistindo você, viu, Jonathan? E depois fica comigo, viu? Então, é isso aí. Construir esse perdão passo a passo no dia a dia, trabalhar. Nunca se acomodar ao rancor, né? Então, muito obrigada, você respondeu muito bem. A gente agradece a oportunidade, só para fechar aqui. Essa Jonathan, oportunidade de palavra. Sim, sim. Já estamos realmente no momento final, mas houve uma pergunta aqui, de repente é possível respondê-la ainda. A Nara Batista coloca assim: a melhor forma é nos calar diante de uma pessoa que nos tira do sério, que faz a gente sair do eixo, orar por ela? Interessante, né, que ao falarmos assim, não tem como a gente responder. Quem responde é a espiritualidade, né? Porque cada um vai de acordo com sua própria compreensão. Mas podemos assim dizer que a melhor postura é modificar a postura que nós temos. Sempre. Qual o nosso hábito? É interessante que a espiritualidade fala assim, ó, conheça-te a ti mesmo. Isso é muito importante. Porque quando nós refletimos em nós e nos conhecemos, nós vamos ver qual a postura que nós temos o hábito e o que nós queremos fazer. E quando nós conhecemos Jesus, nós modificamos a postura e temos um hábito diferente, né? Com a referência de Jesus. Então eu penso o seguinte, na verdade a espiritualidade me ensina o seguinte: inicialmente, para uma pessoa que tem um hábito de revidar sempre revida e sempre fala aos outros o direito. Calar é uma postura diferente do que ela tinha. Ela muitas vezes vai refletir e pensar o mal. Porque, segundo a espiritualidade, como é dito, a evolução não dá salto e você não vence a si mesmo num pulo, como nossa irmã Cristina até disse, né, Cristina? Esforço diário e contínuo. Então, a partir do momento que eu aprendi a calar e o meu pensamento tribulado, eu começo a calar e me esforçar para ter um pensamento diferente. Eu começo a orar para vencer os meus pensamentos e minhas tendências. A partir do momento que eu começo, isso a espiritualidade ensina. E a partir do momento que no meu esforço contínuo de me calar, que eu já dominei o calar, que eu já calo tranquilo, que eu já começo a orar para o meu irmão, para meu equilíbrio, eu começo a agir diferente. E a minha ação começa a refletir algo novo. Então é gradualmente, essa pergunta dela é muito importante, muito interessante, que nós começamos a observar que é passo a passo e paulatino. Você tem que observar o seu hábito. Você já consegue se calar? Consigo, ótimo. Então vai para o próximo passo. Dominar o pensamento. Que tipo de pensamento você está refletindo? Por mais que você se cale, você está refletindo mal para o outro, pensando mal do outro, comece a dominar o seu pensamento. Começou e dominou o pensamento, comece a agir melhor. Aí já começa a exercer a caridade de forma diferente. O outro te revida, já começa a agir com Jesus, né? Já começa a pensar com Jesus. Jesus, ele não só se calou. Jesus não se calou para Herodes, simplesmente. Ele agiu com certeza ali com o pensamento dele, abraçando e amparando não só Herodes, mas todos aqueles espíritos que estavam ali com Herodes, toda a humanidade. Ele faz isso constantemente. A ação de Jesus está num patamar que já vai ao pensamento, né? Já age com a mente dele, que abraça muito mais do que podemos. Se é que conseguimos responder nesse pouco tempo, a ação nossa deve ser refletida e deve sempre melhorar pautado de Jesus. Primeiro o calar, né, podemos assim dizer, depois o pensamento, depois uma ação nova com o Evangelho. Isso aí cada um vai chegando à conclusão através dos estudos constantes e reflexão com a espiritualidade. Ô, Wagner, um segundo. Sim. Ô, Jonathan, e tem aquela história do Chico que levou uma bufetada no rosto, né? É verdade. Falou com o Emmanuel, né? E o Chico falou, Emmanuel, eu não tenho razão de estar chateado, né? E o que o Emmanuel responde, você está com a razão, mas ela está com a necessidade. Então, perceber que a necessidade do outro existe e que se o outro não fez diferente é porque ele ainda não dá conta, né? Um dia ele vai dar. Sim. E a reflexão, a minha ação vai ser exemplo para ele, para que ele modifique a sua postura. Também, né? Por isso que a gente tem que preocupar sempre no exemplo, né? A palavra, vamos dizer assim, convence. Agora a ação converte, né? O exemplo converte, podemos assim dizer. É realmente a nossa ação que vai verdadeiramente, segundo a espiritualidade, evangelizar, né?
A espiritualidade sempre distingue para a gente evangelizar por exemplo, assim, como é que as pessoas... Doutrinar, né? Doutrinar de evangelizar. Doutrinar e falar. Doutrinar é trazer reflexão. Evangelizar já é através da reflexão, da ação, da exemplificação, que vai magnetizar, que vai realmente abraçar e converter. Só para finalizar, sempre me lembro daquele capítulo lá da nossa irmã, se eu não me engano, também na obra Missionários da Luz e Mensageiros, nossa irmã Narcisa, né? Está chegando a irmã Narcisa, que tem muito amor no coração e ela vai fazer muito mais do que podemos imaginar. Então, a gente não vai citar muito o capítulo, não, que já citamos ele, já estouramos o tempo, mas vamos lá na obra. Cristina, se eu não me recordo, é Missionários da Luz ou Mensageiros? Eu não me lembro exato. Mas ela aparece no nosso lado e depois acho que ela volta nos Mensageiros, se não me engano. Acho que é Mensageiros, Mas é interessante mais esse capítulo que realmente nos mostra aí a capacidade do indivíduo que já consegue exemplificar, né? Já consegue exercer realmente o amor, já consegue começar a exercer realmente, né? As virtudes que Jesus nos ensina. A gente entrega a palavra aí ao estudo, se não tiver mais nenhuma pergunta, entrega a palavra aí para o nosso irmão aí para finalizar o estudo. Agradecemos ao irmão Miramês, agradecemos a Cristina a participação, ao menos a todos os irmãos aí, companheiros que vibraram com a gente aí, para fortalecer e ampliar nosso raciocínio do Evangelho. Esperamos ter contribuído aí através dos ensinamentos da espiritualidade. Ok, com certeza, contribuiu muito, inclusive, os comentários de que não tinha havido perguntas, era porque a palestra estava sendo leve, ótima, né? Nos colocando em reflexão, então, ficou todo mundo ali, né, pregado na tela te ouvindo. Então, foi muito bom, foi muito profundo, né? Muito bom realmente te ouvirmos aqui novamente. Vamos, então, realmente conduzindo agora para o nosso encerramento, e para isso vamos convidar o nosso irmão Mendes para fazer para nós mais uma última música de harmonização antes da prece final. No jardim onde Cristo me espera, é lugar de delícias e paz, pois o brilho de sua presença dá-me vida real e eficaz. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração, onde as flores exalam poder. Cristo, meu Salvador, abre as portas do amor, eu me sinto feliz em viver. No jardim onde Cristo me espera, eu deponho meus males e dor, e de volta sentindo consolo, dou louvores ao meu Redentor. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração, onde as flores exalam poder. Cristo, meu Salvador, abre as portas do amor, eu me sinto feliz em viver. Eu me sinto feliz em viver. Ok. Obrigado, Mendes. Vamos, então, para a nossa prece final, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por mais essa oportunidade de estudo desta noite e agradecendo por todas essas mensagens que nos foram trazidas aqui, que nós todos possamos abrir os nossos corações e mentes e mantê-los abertos para todas essas bênçãos que foram aqui derramadas, a todos aqueles que estão aqui presentes e por aqueles que, por algum motivo, também não puderam estar. E dessa forma, nós possamos interiorizar esses ensinamentos, sendo, então, o próprio exemplo deles para o nosso próximo, contribuindo para a melhoria do nosso planeta, uma era da regeneração. Assim seja. Boa noite a todos. Lembrando que agora estaremos de volta novamente na segunda-feira, neste mesmo horário, de 20 às 21. Fiquem todos com Deus. Boa noite a todos, que Jesus abençoe a cada um. Boa noite, gente. Até a próxima. Obrigado, Jonathan, pelo trabalho. Boa noite, gente. Boa noite. A gente agradece. Boa noite, gente.